Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com duas convidadas especiais, uma já é de casa, né? E a outra ainda estamos conhecendo aqui esse momento online, a gente conhece as pessoas ao vivo já, né? Então, a gente está aqui com as nossas ações relacionadas a toda a nossa colaboração que a gente está tendo com o evento da SONAF. E a gente está aqui com a Caterine Ferro, ela vai falar um pouquinho ainda do evento, e com o Cris Macedo, né? E Rafael Crescicalite. Primeiro eu vou falar boa noite para o Rafa, para ele falar com calma, e depois eu passo para as meninas. Rafa, boa noite. Boa noite. Então, tá bom. Boa noite aí, gente, também. E aquele bom dia, boa tarde, boa noite que eu sempre dou para todo mundo. Bem-vindos aí a mais um episódio. Rafa está saindo de uma fase entupida, como vocês podem perceber. Então não é a adolescência que está trocando a voz dele. Eu tô trabalhando uma voz nova pro podcast aqui, na verdade. Tô vendo se o pessoal aprova. Entendi. Muito bom, Rafa. A gente vai ver a votação do povo depois. Bom, então a gente está aqui também com Caterine Ferro. Tudo bom, Cacá? Tudo bem, Fuco? Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, quer dizer. Olá. A gente pode falar que estamos aqui 9 da noite gravando, não tem problema nenhum. Boa noite a todos, mas bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em outro horário. Muito bom. E Cris Macedo, seja muito bem-vinda, Cris. Boa noite também para todo mundo, né? Vamos fazer uma conversa bem legal aí. Muito bom. Primeiro, antes de qualquer coisa da Cris falar um pouquinho mais de todo o currículo dela, de toda a bagagem dela, eu vou pedir para a Cacá falar um pouco do evento da SONAF, né? Então, esse podcast, provavelmente, acho que ele vai na segunda antes do congresso começar. Então, Cacá, aquele último momento de convencer as pessoas para falar, venham assistir a gente. Então, pessoal, quero convidar a todos, né, para participar do evento da SONAF. Quem não conhece a SONAF, né, nós somos a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Os nossos congressos ocorrem a cada 2 anos e são sempre um momento muito intenso de estudar, se atualizar, conviver melhor, né, mais próximo uns dos outros, já que vivemos em estados diferentes. Então, é um momento muito gostoso de network que fazemos, né, entre os sócios e entre os não sócios e acadêmicos que participam. Esse ano, o congresso, infelizmente, vai ser online, então não vai ter a interação, né, o network que a gente tanto gosta na forma presencial. No entanto, fizemos uma plataforma mais interativa possível que vai trazer muitas possibilidades de interação e network, né, entre os congressistas, além de uma feira virtual que vai ser muito legal, com patrocinadores fantásticos que vão trazer, né, inúmeros materiais para o fisioterapeuta e acadêmico de fisioterapia, inclusive os meninos estão participando disso. E a parte mais legal do congresso, que é a cereja do bolo, que é a nossa parte científica, que está fantástica. Temos 7 palestrantes internacionais, grandes nomes, né, no controle de carga, na dor. Então, vamos ter o Peter O'Sullivan, né, no congresso da SONAF, que é um pouco diferente, para trazer um pouquinho alguns temas como a dor, que é uma coisa que os meninos abordam muito aqui. E palestrantes nacionais fantásticos. Então, esse ano a gente conseguiu fazer um trabalho de abrir edital para que os palestrantes submetessem propostas para, né, tornar o Congresso da SONAF mais democrático, e aí isso fez com que a gente recebesse palestras muito interessantes, temas que às vezes a gente nem pensaria em colocar, né, se a gente não tivesse aberto o edital. Então, convido a todos para ir no site do Congresso, dar uma olhadinha na programação. Vamos ter palestras gravadas, que vocês poderão ver quantas vezes quiser durante 2 meses, e vamos ter 2 dias ao vivo para tirar dúvidas e discutir com esses palestrantes fantásticos relacionados aos temas que foram abordados. Então, convido a todos para dar uma olhadinha na nossa programação, que está muito boa, e participar junto com a gente do Congresso.
Muito bom, Cacá, muito bom. E estaremos lá, né, com o nosso stand, né, e vai ter também uma aula minha e do Rafael, vou falar um pouquinho de lesões relacionadas à dança. Rafael vai falar de prescrição de exercícios com os princípios de controle motor no esporte, né? Então, grandes temáticas relacionadas aí vai ser bem legal. Então, agora vamos começar do começo. Cris Macedo, quem é você? O que que você pesquisa e o que que a gente vai conversar hoje? Bom, gente, para quem não me conhece, né? Eu sou a Cris Macedo, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou de Londrina, né? Moro aqui, minha família é toda daqui. Fiz a faculdade aqui. Desde sempre eu estou envolvida na fisioterapia esportiva. Eu era atleta antes de vir para eu vim para fisioterapia porque eu era atleta e eu me machucava e eu, né, conhecia a fisioterapia e sempre soube que eu quis fazer fisioterapia. Então, me formei na UEL há muito tempo atrás, né? Não vou falar quando, mas há bastante tempo atrás. Naquela época não tinha nem especialização, quanto mais mestrado, doutorado, a gente ia fazer cursos, né? Então, eu fiz osteopatia, fiz cadeias musculares e vários cursos de bandagem, de tudo que vocês podem imaginar, porque era o que a gente tinha na época, né? Depois eu fui para o mestrado na Escola de Educação Física da USP, em São Paulo. Eu fui com a ideia de pesquisar dor lombar em atletas, né? Não deu certo, meu orientador teve problema, tive que mudar, acabei fazendo outro tema que não foi atleta, né? Mas tudo bem. Nesse meio tempo eu já dava aula na UEL, né? Eu entrei, fiz concurso público para dar aula na UEL, não tinha disciplina de física esportiva, fui implantando essa disciplina com o tempo. Em 2010 eu entrei no doutorado em Ribeirão Preto, quem me orientou foi o professor Rinaldo Guirro, né, que eu tenho uma admiração imensa por ele, porque eu queria estudar crioterapia no esporte, né? Eu queria saber o efeito do gelo, na verdade, o que acontecia quando o atleta tira o gelo. Era isso que eu queria saber. Qual a interferência no controle motor, no controle postural, e foi isso que a gente pesquisou e publicou. Aí eu voltei para Londrina e já no primeiro ano eu já fiz a solicitação para entrar no programa de pós-graduação daqui, né? Então, desde 2014 eu sou professora, orientadora, né, de mestrado e agora já de doutorado aqui no Programa de Ciências de Reabilitação da UEL. E aqui eu tenho essa linha de pesquisa que eu vou transitando assim, né, entre a fisioterapia esportiva, a gente já trabalhou com esporte paralímpico, a gente já trabalhou com corrida, alguma coisa de ortopedia, né, porque o aluno vem e pede e você gosta do tema, né, então dor patelofemoral, dor lateral no quadril, e o meu a cereja do bolo de uns 5 anos para cá é a mulher no esporte, né? Eu comecei com essa temática com uma aluna de TCC que queria saber o que o ciclo menstrual influenciava, porque se tinha que adaptar o treino na musculação quando ela estava no período menstrual, se mudava, se não mudava, e a gente começou a pesquisar e não tinha nada escrito naquela época. Desse TCC virou um outro TCC e aí acabamos no começo desse ano defendendo um mestrado com essa temática, né? Comparando aí e analisando. A pandemia atrapalhou um pouco, né, gente? Porque a gente queria avaliar controle postural, eletromiografia, força durante as fases do período menstrual, com análise sanguínea, estava tudo aprovado, estava tudo certo, a pandemia fez parar tudo. Mas a gente conseguiu fazer um mapeamento importante de mulheres atletas, ativas e sedentárias, né? Então a gente pegou o leque inteiro de quem não faz nada de atividade física, daquelas que vão para academia, para yoga, para alguma coisa, e daquelas que realmente treinam. E pesquisar o impacto do ciclo menstrual, tanto do período menstrual quanto do período pré-menstrual nessas mulheres. E aí a gente encontrou muita coisa legal, né? O trabalho está saindo publicado aí, acho que semana que vem, na outra já está saindo. Essa temática dá uma boa discussão e é para isso que a gente está aqui. Muito bom, Cris. Então vai ser um tema muito legal, né? Vai ser da mulher atleta.
a gente estava até confundindo os nomes, né? A gente estava falando de mulher no esporte, não é mulher no esporte, a gente já tem um episódio de representatividade que a Cacá liderou, né? Um episódio sensacional. E aproveitando, Cacá, fala um pouquinho também do seu envolvimento, né? Eu acho que é legal falar da sua experiência, como que você chegou na parte da fisioterapia esportiva, somente relacionada à mulher, né? De início a gente começou meio parecido, depois você foi um pouco mais a fundo nesse assunto e nesse trabalho, né? Então, por favor, fala um pouquinho da sua experiência também. Claro. Então, a minha experiência com a mulher atleta, na verdade, é através do futebol feminino, né? Eu comecei a trabalhar com futebol feminino, participei como fisioterapeuta em várias convocações com a seleção feminina de futebol, e a partir desse momento, quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres atletas, eu comecei a perceber que, peraí, talvez não seja a mesma coisa, né? Talvez a gente precise dar uma estudada maior, precise olhar um pouquinho para alguns outros aspectos que no atleta homem não são tão comuns. E aí isso começou a despertar o meu interesse em aprofundar os meus estudos, né, em relação à parte da mulher e a fisiologia da mulher, a influência do ciclo menstrual no treinamento, será que a gente precisa saber disso para prevenir melhor a lesão, para recuperar melhor essas atletas? Então, eu também trabalhei num clube de futebol chinês, e o choque cultural e a vivência que elas têm, né, e que eu tive lá, acabou me despertando ainda mais interesse nessa área. Então, assim, não é uma área que eu pesquiso ainda, embora eu já comecei a orientar uns TCCs aí em relação a essa área, mas é uma área que eu adoro estudar e que eu gosto de ler, e aí eu comecei a palestrar sobre isso. E aí, quando você começa a palestrar sobre isso, você começa a estudar mais, e aí mais gente te chama para falar sobre isso. E aí, hoje, é um dos temas que eu mais gosto de falar. Então, tanto relacionado à tríade da mulher atleta, né, que foi por aí que eu comecei, e até a parte como, né, a parte fisiológica, como o ciclo menstrual pode influenciar e o que é que a gente precisa saber para intervir melhor, de forma mais individualizada nessas mulheres atletas, né? Legal. Então, vamos começar do começo, né? Assim como a Cacá, eu também tenho experiência dentro da seleção de futebol feminino, e as primeiras convocações foram com a Sub-15, né? Então, eram pessoas abaixo de 14 anos, e aí depois teve Sub-17, e nessa faixa etária, muitas vezes tem a menarca, né? Então, todo esse processo da primeira menstruação, e nós, homens, mal e mal sabemos o que fazer, como orientar, e aí a gente lida com essa situação, né? Então, eu acho que é legal falar um pouco dessa questão do alto rendimento e esse processo de alteração e desenvolvimento da mulher. E aí eu vou puxar a Cris aqui para poder falar um pouquinho de toda essa fase aqui da mulher nessa etapa. Quais são essas alterações, esse fenômeno biológico que a gente pode falar, né? Não sei se tem um nome mais adequado. Eu acho que a gente tem que começar a entender esse processo e a valorizar esse processo, né? Se você está lá na tua equipe, hoje eu trabalho com futsal feminino, na verdade eu trabalho com futsal feminino desde 2005, e hoje eu acompanho do sub-17 ao adulto, né? Todas as categorias. E uma das primeiras coisas que eu perguntei para elas na avaliação, lá no começo do ano, quando a gente começou a voltar a treinar, foi assim: como é que é teu ciclo menstrual? E elas se assustaram, porque nunca ninguém tinha perguntado para elas, e elas nunca tinham percebido que o ciclo menstrual, ou o período menstrual, ou pré-menstrual, ou a disfunção, né, do ciclo menstrual poderia ter alguma interferência no treinamento, né? Então a gente tem que começar daí. E aí as atletas mais novas, mais ainda, porque para elas também é um tabu, também elas não sabem, né? Também elas têm cólica, elas perdem sono, elas conseguem treinar menos, mas elas acham que tá tudo bem, que é mulher mesmo, que é assim, é normal, escutaram isso a vida inteira, né? Então a gente vem com uma proposta diferente, desde a mais novinha, da sub-15, da sub-17, até as mais experientes, que a gente precisa primeiro entender que isso existe, entender que essas fases, né, do ciclo menstrual vão alterar o desempenho, a fadiga, a dor, né? E que a gente precisa cuidar disso. E essa parte é muito interessante, né? Porque aí uma das coisas que me vem muito à tona é a questão de a mulher começa a desenvolver o corpo, começa a ter essa questão de alto desempenho,
E aí tem muito uma questão até de padrões estéticos, né? Que quem não está acostumado não sabe como lidar, e aí começa a ter a mesma exigência que teria, né? Começa a falar em relação a tecido de pouso e coisas do tipo, começa a ter uma mesma carga de treino, não sabendo respeitar todo esse ciclo, né, da mulher. E aí uma das coisas que é interessante pensar, né, nessa fase a gente começa a ver que também tem muitas vezes que a mulher fica longos períodos sem a menstruação, também pelo alto rendimento, né? Então a gente tem históricos disso, eu trabalho com dança também, tem muita menina que tem esse desregulamento todo, assim, né? Então fala um pouquinho qual que seria essa consequência, por que que isso acontece, primeiramente, e quais seriam as consequências. Eu acho que pode ser a Cacá para falar um pouquinho desse assunto, e depois, se a Cris quiser complementar, fica à vontade. Então, Cacá, por favor. Isso que você falou, Fuca, é fantástico, porque isso é muito comum em determinados esportes, né? Então, isso está muito relacionado com a tríade da mulher atleta, né? E é justamente isso. A gente tem uma regulação hormonal que ela é gerada pelo eixo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise e ovários, né? Então, é um eixo que trabalha em conjunto para que o ciclo menstrual ocorra da forma que ele deveria ocorrer. E a quantidade de gordura no corpo da mulher é uma coisa que influencia isso, né? Então, o que acaba acontecendo na mulher é que ela é muito magra, ela tem um gasto calórico muito maior do que o que ela consome. E que isso é comum em esportes como dança, em esportes que têm muita exigência em termos de perfil de corpo, como, por exemplo, o balé, a ginástica, como também em esportes de alta demanda, como, por exemplo, o triatlon e as lutas. O que é que acontece? Esse déficit, né, de energia que acontece faz com que desregule esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, ou hipotálamo, hipófise e ovário, e aí isso gera, né, um ciclo complexo que no fim das contas vai gerar uma menor produção de estrogênio. E essa menor produção de estrogênio faz com que a mulher comece a ter o que a gente chama de oligomenorreia, que é o ciclo menstrual ele fica muito longo, a menstruação ela fica muito mais espaçada, e à medida que isso vai se agravando e se mantendo, essa mulher pode até ficar amenorreica, ou seja, ela não menstrua, né? E aí a gente considera a menorreia quando essa menstruação ela não ocorre por um período maior ou igual a 3 meses. Isso pode evoluir de forma negativa para a infertilidade, de forma negativa e irreversível. Então, esse é o ponto final em termos do sistema reprodutor, a consequência final da tríade, né? E aí, além disso, essa deficiência de estrogênio, ela também gera uma questão para o aspecto musculoesquelético dessa atleta, porque o estrogênio, ele trabalha de uma forma que ele lida com a parte óssea da mulher como um freio para a atividade osteoclástica, né? Então, ele dá uma freadinha nos osteoclastos que vão lá remover ossos, né? E aí é por isso que, na verdade, quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma tendência a desenvolver a osteopenia, a osteoporose. E aí a mesma coisa que aconteceria na mulher na menopausa começa a acontecer nessa mulher, nessa atleta que está sem menstruar e que tem uma redução da quantidade de estrogênio, né? Então ela começa a perder essa ação de freio que o estrogênio tem para a atividade dos osteoclastos, e ele começa a ter uma atividade muito maior, e essa mulher começa a ter perda, né, de massa óssea. E aí ela pode desenvolver uma osteopenia e, em último caso, né, no caso mais grave, uma osteoporose e fraturas por estresse. Então, as mulheres que desenvolvem, né, a deficiência energética relativa ao esporte, que hoje é o atual nome da tríade da mulher atleta, tem como característica fraturas por estresse, que ocorrem por repetição, né? Isso afeta demais em termos de desempenho, e também a parte reprodutiva da mulher, que pode evoluir até com uma infertilidade. E aí hoje a gente sabe também que a tríade ela não afeta só esses 2 pontos, ela também afeta vários outros sistemas em relação à depressão, em relação a desempenho, em relação ao sistema cardiovascular e endócrino. Então é bem complexo e é uma coisa que precisa que a gente avalie. Então isso que a Cris falou foi fantástico. A comissão técnica, né, o departamento de saúde que lida com a mulher atleta, ele tem que perguntar sobre menstruação, ele tem que perguntar sobre
hábitos nutricionais para saber se essa atleta ela tem algum distúrbio alimentar que possa influenciar, né? E ele tem que questionar em relação a isso, não apenas em relação à lesão. Então, às vezes, aquela atleta que está tendo fraturas por estresse repetitivas e você fica tratando ali só a consequência da coisa e, às vezes, o problema ele está saindo, né? Toda essa deficiência energética. Então, é basicamente isso. Legal. Cris, quer complementar alguma coisa? Quero complementar, Cacá. Isso acontece em qualquer idade, né, gente? É muito assim bonito quando a gente lê no livro, é tudo desenhadinho, bonitinho, mas eu tô com uma atleta de futsal, ela tem 19 anos. Ela veio para nossa equipe esse ano. E veio de uma equipe do interior, que não treinava muito, né? Quando chegou aqui, elas treinam todos os dias. Elas fazem musculação além do treino. Então, essa atleta de início, ela perdeu muito peso. Assim, nos primeiros 2 meses, ela perdeu muito peso. Depois, com o trabalho da musculação, ela ganhou 5 quilos de músculo, não de gordura, né? A taxa de gordura dela é muito baixa. E ela chegou pra gente na físio, 1 mês e pouco atrás, com dor lombar, sem outra queixa nenhuma. A gente começou a tratar a lombar e aí fomos fazer todo um inventário dela. Ela estava 3 meses sem menstruar. Isso nunca tinha acontecido, né? Então, é a intensidade do treino, é a demanda energética, ela tem muito gasto e pouca energia, e aí o organismo se desregula, fica completamente desregulado, né? A gente detectou por causa de uma lombalgia, mas poderia ser uma fratura por estresse em função desse processo todo, né, de menos osteoblasto atuando e mais osteoclasto atuando, e aí o osso vai ficando sem massa óssea, né? É muito comum. Legal. E aí, nessa hora que a gente está falando de diversas alterações biológicas, eu diria até fisiológicas, né? Tem um processo de acompanhamento, que é esse que vocês falaram, eu acho que tem essa conversa em comum da equipe, do time que está trabalhando, mas qual que seria a forma mais ideal de detectar, né? E também de atuar em relação a esse momento específico do ciclo menstrual da mulher, né? Então, assim, quais são as particularidades dessas abordagens? Detecção e abordagem, né? Quem quiser responder, Cacau ou Cris? Deixa eu falar, depois você complementa, Cacá. Eu acho que a primeira coisa é a gente detectar se esse ciclo menstrual é normal, né? Ou se a gente já está caminhando aí para uma alteração importante. Se a tua atleta tem um ciclo menstrual normal, 28, 30 dias, né? A cada 28, 30 dias ela está menstruando, ok, tá normal. Mas aí a gente tem uma grande pergunta, né? E eu sempre falo isso, elas ficam me olhando assim, porque a gente fala tão abertamente, eu falo assim, qual é a intensidade do seu fluxo menstrual? Você tem cólica, né? Porque se a intensidade do fluxo é pequenininha, 1 dia, 2, 3, nem se preocupa. Agora, a gente tem atleta que tem um ciclo menstrual, uma intensidade de fluxo menstrual muito grande. Essa atleta não dorme. Ela acorda 2, 3 vezes à noite para ir ao banheiro, né? Ela tem muita fadiga, ela tem dor, e tudo isso interfere. E aí é uma grande pergunta, né? Eu acho que sim, a gente precisa entender que essa atleta precisa de uma adaptação no treinamento neste período, né? A gente já tem equipes que usam pulseiras, né, Cacá? A gente lê isso na literatura, nas meninas, quando elas estão menstruadas, nesse período menstrual, e elas precisam de maior atenção, elas já colocam uma pulseira lá nos dias de treinamento, a equipe já sabe que aquela atleta ali hoje vai ter que controlar a carga na academia, a intensidade de treinamento, para prevenir uma lesão, né? Então, isso é importante na atleta normal. Agora, se a atleta tem como caso que essa, né, eu falei que do nada bagunçou o ciclo menstrual, aí a gente tem que ter um ginecologista atuando junto para fazer esse controle. E o nutricionista, né? A nutricionista junto também, porque a gente vai ter que equilibrar esse consumo dela, para ela poder ter energia para desempenhar o treinamento.
Não, então isso que a Cris falou é fantástico e é exatamente isso, né? Hoje a gente sabe, existem ginecologistas especializados no esporte, então ter um ginecologista do esporte é fundamental. É a condição que a gente diz que é ideal, a condição dos sonhos, né? Então a gente tem isso, por exemplo, no COB, a gente tem isso. As meninas da seleção, por exemplo, elas têm um acompanhamento com uma ginecologista esportiva todo ano, né? Então, para quê? Para orientar, para planejar estratégias, né? Vale a pena o uso do anticoncepcional? Não vale a pena? Precisa de uma estratégia mais específica? Não precisa. Mas a gente sabe que a vida real acaba sendo muito diferente, né? A vida real nem sempre a gente tem... Malha a gente tem um físio em algumas equipes, quem dirá um ginecologista do esporte, né? E aí o resto do departamento de saúde, ele tem que estar apto a isso, né? Então, ele tem que saber que perguntas fazer quando ele está lidando com mulher atleta. Então, ele tem que saber que ele tem que perguntar sobre quando foi a primeira menstruação, quando foi a última menstruação que ela teve, né? Quantas menstruações ela teve no ano, porque isso já vai te auxiliando a mapear se essa atleta está ou não com um ciclo normal, né? E aí, pensando na tríade, né, como é a alimentação dela, se ela tem algum distúrbio, se ela está tentando emagrecer e o porquê, né, se ela já teve fraturas por estresse, porque tudo isso já vai começando a te direcionar para talvez aprofundar um pouquinho mais e talvez fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, né? E é fundamental a educação das atletas. Então, hoje a gente sabe, quer dizer, toda a vida foi, e hoje ainda continua sendo, né? A menstruação é um tabu. Ninguém pergunta de menstruação. A gente sabe, né? A nossa experiência na seleção, tipo, às vezes as meninas menstruam e ficam com vergonha de dizer que estão menstruadas no treino, né? Eu preciso comprar um absorvente e tem vergonha de pedir, né, que precisa comprar um absorvente. Então, assim, a menstruação ainda é um tabu para a mulher atleta e ela não pode ser, porque a mulher atleta, a menstruação é um fator fundamental. Então, técnico tem que entender, comissão técnica tem que entender e departamento de saúde, principalmente, tem que entender e abordar. E se a gente tiver a oportunidade de ter um ginecologista esportivo, um nutricionista que possa ajudar nesse aspecto, aí é fantástico, aí é bem mais fácil, né? Mas se não tiver, a gente tem que dar conta. Eu acho isso um aspecto muito interessante, né? Na real, a Cris já antecipou uma pergunta que eu ia fazer, porque por questões socioculturais, assim, a mulher ela é menos estimulada a fazer esportes, né? E aí ela normalmente tem esse ciclo da carreira iniciando mais tarde, né? Então, particularmente o mesmo cenário que você falou antes, né? Eu também na sub-15, sub-17, é muita menina que treina 2 vezes por semana, depois começa a treinar todo dia por 2 semanas, 2 treinos por dia, né? Então, começa a ter uma bagunça fisiológica aí, né, muito grande, aí lidar com isso é muito complexo. Então, eu ia perguntar realmente nessa questão da faixa etária, se essa mudança, né, porque na dança que eu lido mais são meninas do balé clássico que desde os 3, 4 anos que elas já estão naquela rotina e só vão aumentando e vai intensificando, né? Mas nas outras modalidades que não são ditas femininas, né, por preconceito, acaba tendo esse início muito mais tardio e isso é uma coisa muito importante que você falou. E aí a Cacá colocou outro ponto que eu acho que a Cris também colocou, que é a normalização de conversar sobre, né? Então, é tanto tabu, né? Então, desde a menina que está lá passando todo mês, não consegue se expressar sobre o assunto, é uma coisa que precisa ser falada, né? Então, o profissional saber abordar de uma forma também que seja de uma forma educada e não invasiva, né? Isso é muito essencial e a comissão está preparada também para entender tudo isso. Então, tem um processo educativo aí que eu acho realmente interessante de conseguir, né? A Cacá colocou uma palavra no chat aqui, acolhedora, que realmente consegue normalizar, e eu acho isso mais do que essencial, né? Mas aí, a Cacá falou de uma situação pragmática que não é normal conversar sobre isso. Então, vamos pensar que somos fisioterapeutas, não entendemos tanto do assunto, e aí fala assim, como que a gente consegue detectar isso e como que a gente poderia pensar, né? Então, uma tem a ver com essa mudança de rotina e saber de uma forma agradável colher essa informação, né? E saber cruzar alguns pontos, mas
fisiologicamente, numa avaliação, como que você poderia detectar, se existe como, né? Tem uma forma mais prática e simplificada, já, né, que o ginecologista do esporte não é uma coisa tão comum, né? Então, Cris ou Cacá, se vocês conseguirem responder isso, é interessante. Acho que a primeira coisa é você ter um checklist direcionado de perguntas, né? Eu tive uma experiência bem interessante, porque eu peguei os meus alunos do projeto e nós fomos avaliar uma equipe de basquete feminino. E eu tinha meninas e meninos avaliadores. E eu coloquei os meninos para fazer essas perguntas para as atletas. Eles ficavam muito mais encabulados, envergonhados do que as meninas, né? Mas esse é o primeiro treinamento. Temos um checklist, essas perguntas precisam ser feitas, né? Tempo do ciclo, quando começou, quando foi a menarca, se é regular, se não é regular, se tem dor associada, se não tem. Bom, então, né, o checklist é a primeira coisa, né, com essas perguntas que a gente tem que fazer. Depois, a gente vai ter que perguntar, a gente coloca isso, né? Se vai ao ginecologista, se tem alteração de nível hormonal, né? Algumas já trazem pra gente, ó, eu tenho uma alteração hormonal, ou eu tenho uma anemia já detectada, né? Que isso é importante. Não é a maioria, né? Porque a maioria nunca foi analisar, ou perguntar, ou avaliar. Mas algumas trazem. Ó, no meu exame de sangue aparece uma anemia, eu tenho uma alteração hormonal, ou eu já faço uso de anticoncepcional para regular o meu ciclo. É o que a gente consegue fazer. E aí, Cacá, na seleção, acho que tem algumas coisas mais avançadas, né? Não, é basicamente isso, Cris. É a anamnese que direciona, né? Então, na verdade, o que a gente precisa ter é realmente saber quais são as perguntas que a gente precisa fazer. E a partir do momento que a gente identificar alterações nas questões, aí a gente tem que entender que a gente tem limitações, né? Então, se a atleta relata que ela que o ciclo menstrual dela é irregular, ou que ela tem, por exemplo, que ela tem uma oligomenorreia, né, que é aquele ciclo muito longo, que ela não está menstruando, então a gente tem que direcionar para o profissional especializado nisso, para o ginecologista abordar da melhor forma, né, porque a gente não vai intervir diretamente nesse aspecto, né, mas a anamnese é o direcionador. E aí eu queria só complementar, né? Por favor, Cacá. Que isso não é só na atleta. A gente, nessa pesquisa que a gente avaliou atleta, ativas e sedentárias, os 3 grupos mostraram a mesma coisa. Que não falam com os seus preparadores técnicos ou na academia, que não conversam sobre esse assunto, que não controlam, né? E que tem muita queixa. E aí, as sedentárias têm muito mais queixas do que as atletas, né? As atletas têm queixas, e queixas de intensidade de dor altas, de EVA de 0 a 10, dor 7, dor 8, né? No período menstrual. Então, isso impacta na qualidade de vida de qualquer pessoa. E as sedentárias têm um nível de dor muito maior. Então, mesmo quem não trabalha com esporte, se a tua paciente é mulher, você tem que pensar nisso, você tem que lembrar disso, porque é fisiológico, né? Muito bom. E aí nessa... Quer falar, Cris, por favor? E isso que a Cris falou é importantíssimo, porque, por exemplo, a gente esquece da atleta amadora, né? Então, a gente, quando pensa na atleta de alto rendimento, a gente está aqui que realmente tem toda uma equipe por trás, né? Em geral, tende a ter. Mas a gente tem muito atleta amador. Então, por exemplo, quantas mulheres a gente tem que faz triatlon, por exemplo? E triatlon é uma das condições que tem a tríade, né? Que tem muito presente a tríade pela intensidade de treino, né? E é aquela mulher que chega na sua clínica com aquela dorzinha que às vezes pode ser em decorrência disso também, que a gente não para pensar. Então, isso que a Cris falou foi fantástico. Não é só a atleta de alto rendimento, é a atleta amadora e inclusive, a paciente sedentária que vocês costumam atender no dia a dia no consultório, que vale a pena questionar também em relação a isso. Legal, até que você, puxando um pouquinho dessa parte, né, até fugindo um pouco da atleta exclusivamente, né, se a gente está no consultório e vê e questiona algumas questões importantes,
a gente direciona diretamente para a questão do ginecologista e fazer abordagens, ou não necessariamente, é melhor acompanhar um tempinho, porque é um relato comum, né? A pessoa fala assim, ó, durante a época da menstruação, né, acaba tendo um aumento da intensidade. Existem abordagens específicas que a fisioterapia faria especificamente, ou é exclusivamente um controle hormonal? Como que seria essa parte? Eu acho que o controle hormonal é importante, mas a gente também, claro, que vai intervir. Por exemplo, é muito comum a gente ter paciente que vem com queixa de lombalgia, né? Quem não tem paciente de lombalgia, né, gente? E aí a pergunta é: a sua lombalgia é toda semana ou ela é cíclica? Já perguntou se a sua lombalgia aparece de 4 em 4 semanas? Né? E é muito comum, e ninguém nunca se tocou disso. Ou dor anterior no joelho, que também é muito comum a dor anterior no joelho, com período pré-menstrual e nos primeiros, né, 2 dias aí da menstruação. Aí tem dor, e aí depois a dor passa, some. Aí a gente tem que fazer essa queixa. É claro que quando tem dor, a gente vai trabalhar com analgesia, com terapia manual, com liberação miofascial. A gente tem N recursos na fisioterapia, né? Não estamos falando em evidência científica, tá, gente? Não tem um ensaio clínico dizendo que fazer gelo ou fazer calor ou fazer terapia manual é melhor para dor lombar relacionada ao período menstrual. Não existe isso, né? Não, a gente pode fazer. Essa área é boa de pesquisar, né? Mas a gente tem que estar questionando, né? E aí encaminha para o ginecologista. E é duro, né, gente? Porque você vê, quantas vezes essa mulher já passou no ginecologista e já se queixou que tinha cólica, que tinha isso, que tinha aquilo, e às vezes nunca foi feito, né? Tem que ser meio em conjunto. Então, e complementando o que a Cris falou, né, por exemplo, quando a gente pensa na tensão pré-menstrual, em sintomas pré-menstruais, a literatura hoje já traz algumas informações mostrando, por exemplo, o exercício direcionado como um dos melhores tratamentos, né, associado com o uso dos anticoncepcionais, por exemplo, para auxiliar nessa dor da tensão pré-menstrual, por exemplo. Então, assim, a gente pode intervir dessa forma também, através do exercício direcionado naqueles sintomas. Então, como a Cris falou, é muito comum a mulher com cólica no período pré-menstrual sentir dor lombar, sentir a cólica em si, sentir cansaço nas pernas, a perna pesada, e a gente pode intervir através do exercício terapêutico também, para melhorar esses sintomas também, né? Então, é um ponto que é fantástico em relação a isso também. E a gente encontrou exatamente isso nesse mestrado, que a gente tinha os 3 grupos, né? Então, a sedentária tem muito mais dor, tanto no período menstrual quanto no pré-menstrual, quando comparada às ativas e quando comparada às atletas. Então, o exercício faz bem e o exercício intenso é melhor ainda, né? Agora, outra coisa que a gente comparou e achou, a gente comparou a queixa do período menstrual com o pré-menstrual. Tem queixa nos dois, né? E aí, a queixa do período menstrual foi sempre maior ao pré-menstrual. Fala-se tanto, né, em TPM, em tensão pré-menstrual, em síndrome, tudo bem, existem queixas, é importante, mas o período menstrual é mais importante e um fator complicador maior aí do que o pré-menstrual. Foi bem legal, foi bem legal. Bem interessante. A gente está aqui em momentos finais, mas podem ficar tranquilos para falar. Vou pedir para o Rafa fazer um fechamento aí daqui a pouco, Rafa. O Rafa tá mais tranquilo hoje, ainda tá um cara entupido. Eu vou pedir para a Cacá falar um pouquinho das considerações finais dela e principalmente essa questão assim de perspectivas que você acha importante, principalmente na sua prática. Acho que mais em relação à implementação, né? Eu acho que qual que é esse cenário que a gente precisa mudar, implementar e chegar, e depois eu vou pedir para a Cris fazer esse fechamento também, só que pode falar de implementação, obviamente, também, mas um olhar mais científico, né, das linhas que ela tem feito agora, das perspectivas futuras que ela tende a pesquisar, né? Então, Cacá, por favor. Hoje, a gente
tem vários, né, estudos e cada vez mais estudos saindo, mostrando que as fases do ciclo menstrual, elas influenciam nos mais diversos aspectos, né? Então, a gente tem estudos mostrando que durante a fase menstrual, a atleta, ela tem menos desempenho em exercícios de força e resistência, tem desempenho alterado em testes funcionais de salto, por exemplo, em atividades proprioceptivas, principalmente do joelho. Então, a gente tem estudos mostrando que tem períodos da fase menstrual, do ciclo menstrual, que a atleta pode ter uma maior predisposição a lesões traumáticas e também é relacionado ao ciclo menstrual, e assim como o aumento do estrogênio, né? Durante a fase ovulatória, alguns estudos têm relacionado com maior risco de lesão de LCA e maior lacidão ligamentar, por exemplo. Então, esse conhecimento sobre a influência das fases do ciclo menstrual na mulher, eles podem direcionar muito mais a gente na hora que a gente começa a planejar, por exemplo, as melhores estratégias preventivas. Então, por que não a gente, por exemplo, a gente sabe que durante a fase ovulatória essa mulher tem uma lacidão maior dos ligamentos e que ela tem um risco aumentado para lesões de LCA, então por que não incluir um treino mais proprioceptivo de controle neuromuscular mais forte nesse período, que é também o período em que a mulher está mais disposta para treinar e consegue desenvolver melhor o treinamento, né? Então, já no período menstrual, que é um período que essa atleta normalmente tem um mal-estar maior, tem aí a dor influenciando no desempenho dela e o desempenho diminuído para várias atividades, por que não diminuir um pouco a intensidade desse treino nesse período, aumentar as estratégias de recuperação? Então, a gente sabe que a mulher se recupera em termos de muscular mesmo, até mais lentamente durante essa fase. Então, por que não intensificar estratégias de recovery, né? Então, na verdade, esse conhecimento ele não pode ficar só na teoria, né? De tipo, as fases do ciclo menstrual são diferentes e acontece isso. Não, a gente tem que trazer isso para a prática. E uma forma que a gente tem de trazer isso para a prática é entendendo quais são as fases, quais são as alterações e como a gente intervir nisso através da prevenção e através da recuperação, por exemplo. E aí, para isso, a gente precisa monitorar, né? Então, não é só através daquelas perguntas que vão direcionar a gente, mas através de uma monitorização para saber em que fase do ciclo menstrual essa mulher está, talvez, né? E hoje a gente tem um aplicativo, por exemplo, que faz isso, é um aplicativo gratuito, inclusive, chamado Fit Woman, que ele pode ser usado para monitorar o ciclo menstrual, e ele diz exatamente em que fase do ciclo menstrual a mulher está. Então, a mulher entra e coloca lá o dia da primeira menstruação e ele já programa e ele já vai dando dicas, entendeu? Você está na fase menstrual, então ele já diz, o ideal é que teu treino seja mais leve, que a sua recuperação seja melhor, o ideal é que você coma determinado tipo de comida. E aí o legal é que esse aplicativo tem uma versão paga, que é chamada de Fit Coach, e que é para o departamento médico, na verdade, o treinador e o departamento de saúde, ele consegue linkar com o aplicativo da mulher e a comissão ter acesso em que fase do ciclo menstrual cada uma das suas atletas está e como adaptar o treinamento para isso. Então, não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que, por exemplo, a seleção feminina dos Estados Unidos usa atualmente para adequar o treinamento ao ciclo menstrual, que o time do Chelsea também usa para fazer isso. Então, quando a gente pensa em esportes individuais, isso se torna muito mais fácil. É muito mais fácil você lidar com uma mulher só e que faz o ciclo menstrual ela tá e adaptar o treinamento dela a isso. Mas quando você lida com grandes grupos, né, futsal, futebol, basquete, você precisa de uma ajuda maior. E aí, esse aplicativo, ele está em inglês, isso é uma limitação, mas nada impede, por exemplo, que a gente faça isso na mão. Abre uma planilha de Excel, pega a data da primeira menstruação de cada uma das suas atletas e aí você já vai conseguir planejar, porque a literatura mostra de quando a quando, né, cada uma das fases do ciclo. Obviamente que isso vai ser mais fácil em atletas que têm um ciclo regular, né? Então, mas é uma forma de você fazer manualmente, né? Então, você sabendo o que você quer avaliar, você sabendo como você pode trabalhar,
você tem como trazer isso para a sua prática e fazer com que a sua intervenção na atleta seja muito mais individualizada e respeitar mais, né, toda essa parte fisiológica que na mulher é tão importante. Muito bom, Cacá. Cris, por favor, considerações finais aí, perspectivas futuras dessas pesquisas que você vai fazer. Concordo 1000%, né, com tudo que a Cacá falou, perfeito. E eu acho que as pesquisas já caminharam, né, nessa linha, mas ainda são poucas. E são em grupos específicos, a gente precisa ampliar isso, né? Então, eu acho que as pesquisas futuras ainda temos que fazer pesquisas com atletas diferentes, com modalidades diferentes, com faixa etária diferente. Para atleta jovem não tem nada, né? Então, é um leque grande de pesquisa. Definir exatamente essa alteração de força, de propriocepção, de controle postural, né? E as pesquisas são bem controversas ainda, então é um campo grande que a gente tem que estudar. E depois, saber o efeito dessas intervenções, né? Então, o que a gente vai fazer de intervenção? Vamos ajustar o treino? Vamos inserir alguma coisa de recuperação, de recovery, e vamos ver se isso melhora no rendimento, vamos ver se isso, lá no final da temporada, se a gente tem menos lesões, né? Então, isso não tem escrito. Na nossa prática clínica, a gente ainda está na base da pirâmide de evidências, a gente tem experiência clínica, mas ainda não estamos respondendo cientificamente essas perguntas. Então, acho que é isso que a gente tem que evoluir. Muito bom, Cris. Rafa, por favor, considerações finais. Eu já estou de ouvinte aqui nesse episódio. Mas, bom, eu estava aqui ouvindo atentamente, né, tudo que vocês falaram. E o que me chama a atenção é, de novo, o aspecto da multidimensionalidade, né? A gente fala muito sobre multidimensionalidade em dor. Eu acho que isso faz sentido, né? Não é uma coisa estranha falar disso no campo da dor, mas acho que a lesão para muitos ainda é uma coisa linear, ou é tratada como uma coisa linear. E acho que o que vocês trouxeram aí é que os aspectos da biologia feminina são um aspecto, fazem parte aí, né, do ciclo de fatores que a gente tem que olhar, ou para quem trabalha com atletas amadores ou profissionais precisa olhar para conseguir considerar, né, a saúde feminina como um todo aí do atleta, da atleta mulher. E assim, isso não é só no esporte, né? A gente percebe que as preocupações com a saúde da mulher, elas estão em voga hoje, né? Dentro das startups hoje, que é um mercado que eu acompanho muito, as fintechs hoje são as principais tendências de novas startups. Então, soluções que têm como objetivo desenvolver soluções tecnológicas para conseguir acompanhar o ciclo feminino, acompanhar sintomas, e conectar mulheres, muitas vezes, com profissionais de uma forma simples, intuitiva, estão ganhando mercado aí, ganhando mercado de investimentos, né? Então, a gente vê, a Cacá falou, nossa, a gente faz na mão, né? Só que hoje, poxa, tem tecnologia para monitorar, tem tecnologia para conseguir oferecer esses dados e considerar esses dados em decisões mais complexas. Então, pensando numa atleta profissional que, né, rende muito dinheiro, poxa, olhar para isso é tão importante quanto olhar para a série de exercícios preventivos que ela está fazendo, quanto olhar para a preparação física que ela está fazendo. Então, é interessante entender que esse novo olhar, que não é novo, né, mas que as pesquisas estão começando a olhar agora, também está abrindo uma oportunidade de mercado para empresas que estão indo com tudo aí, né? Em termos de investimento, em termos de tentar trazer soluções para esse monitoramento que vocês estão trazendo aí para a gente. Muito legal. E até complementando, acho que a fala da Cris, né? Eu acho que essa evolução científica tem a ver com algumas evoluções sociais de popularização da mulher no esporte, né? Então, quando a gente fala de um N grande, a gente pode falar que o Brasil é o esporte popular do futebol, porém a quantidade de mulheres que jogam é muito menor, né? Então, várias coisas ainda vão acontecer com toda essa evolução para conseguir ter um N interessante e facilitar, né? Então, a gente tinha e achava que corredores, a gente acha em qualquer lugar corredores, mas quando você vai ver numa população geral, a quantidade de corredores ainda é baixa, né? Então, eu acho que tem várias questões que ainda precisam facilitar e acontecer populacionalmente falando, para realmente esses estudos conseguirem evoluir, né? Então, são fatores mais do que importantes. Mas
Queria agradecer muito. Essa conversa foi muito agradável, muito boa, a gente aprendeu muito, com certeza, aqui, principalmente eu e o Rafa, aqui, a gente estava de ouvinte praticamente. Cris, foi um grande prazer te conhecer. Eu quero aprofundar um pouco mais nas suas pesquisas, a gente com certeza vai trazer você mais para perto aí para a gente conversar mais esse assunto. Fica canal aberto para você poder divulgar suas pesquisas que você estiver fazendo aí em Londrina. Cacá, você já é de casa, nem preciso falar nada. A gente está em breve preparando um curso da Cacá em relação à mulher atleta. Então, se prepare aí que é uma cobrança ao vivo para não ter erro, né? Então, cobrem da Cacá se não acontecer, tá, gente? E queria agradecer muito a presença de vocês. Uma boa noite, descansem, estamos aqui no final do dia, as últimas atividades, a gente espera, né, pelo menos. E não deixem de prestigiar, né, essa grande palestra lá na Sonap, vai ser sensacional. Então, uma boa noite para vocês, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!